Paz do Senhor, meus amados irmãos, boa tarde. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Alô Paraíba, alô Paraíba. Estamos aqui no ar mais uma vez para conversarmos alguma coisa concernente ao que vem acontecendo no estado da Paraíba. Pastor José Carlos de Lima, temos aqui umas novidades aqui que chegaram até aqui a Bahia, até nós, e nós vamos então publicá-las nesse momento no canal Vovô da Lapada, um canal que não dá pipoca banguela desbloqueado. Se inscreva no nosso canal, nos ajude compartilhando e dando aquele joinha nos nossos vídeos, ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos juntos, estamos juntos. Meus amados irmãos, eu descobri umas coisas aqui através de uns drones que está para acontecer no estado da Paraíba. Vocês se lembram muito bem daquele pastor da cidade de Caporã que saiu, pastor Isaac Pedro. Saiu de lá por desvio de conduta, para não dizer roubo. Para não dizer roubo, a gente diz desvio de conduta. Por quê? Porque todo o dinheiro da igreja, ele metia a mão, mas a mulher dele, né? Metia a mão, o dinheiro era todo para a família dele. Todo para a família dele. Então a igreja não aguentou mais, botou para fora. Botando ele para fora, como ele é um camarada cara de pau, puxa-saco, metido a valentão, ele foi lá para a casa da mãe dele, lá em João Pessoa, e lá ficou. E lá está até hoje, na casa da mãe. Mas o Zé Carlos de Lima está preocupado com ele. Por quê? Porque ele grudou o Zé Carlos de Lima como um carrapato. E eu disse a alguns amigos meus e amigas aí da Paraíba que o Daniel ia ficar com ciúme. Daniel ia ficar com ciúme porque Daniel não quer que ninguém encoste em Zé Carlos de Lima. Ele não quer que ninguém encoste. E o Isaac Pedro é cara de pau. Para onde Zé Carlos de Lima pende e ir, ele já está ali de junto. Isso já está trazendo problema, já está trazendo zanga para o famoso Dan. Dan. Irmãos, desculpa eu falar o nome Dan, mas o nome Dan eu descobri aqui. Vocês sabiam que o pastor José Carlos de Lima chama Daniel de meu Dan? Meu Dan. Meu Dan, meu Dan, não chama pastor Daniel, não chama Daniel, chama nada. É meu Dan, meu Dan. Esse é o tratamento carinhoso, que Zé Carlos de Lima trata o Daniel, o meu Dan. Será que ele trata a mulher dele assim, com tanto carinho? Será que ele trata Isaac, o filho dele, não é? Será que ele trata os filhos dele assim com tanto carinho, como vem tratando esse Daniel? Meu Dan para lá, meu Dan para cá. Eu não chamo meus filhos de meu João, minha Maria, minha Josefa, meu Paulo, não. Eu trato normal, fulano de tal, fulano de tal. Mas é Carlos de Lima tem um tratamento muito especial, entendeu? Pelo meu Dan. Meu Dan, eu não sabia disso não, mas esse tratamento aí, isso é um tratamento de coalheira, não é tratamento de um homem de Deus, entendeu? Um homem de Deus, um pastor de vergonha na cara, um homem de fibra, não vai chamar uma pessoa carinhosamente de meu Dan, meu Chiquinho, meu Joãozinho, meu Pedrinho. Isso aí é tratamento de coalheira, né? Mas é esse o tratamento que Zé Carlos de Lima dispensa para o seu quebra-faca Daniel. É o meu Dan, viu? Meu Dan. Agora nós vamos chamar ele todo mundo de meu Dan, viu? Meu Dan, quando a gente falar em meu Dan, a gente já sabe que meu Dan é o Daniel, né? É o Dan do capeta. Meu ele não é. Mas nós vamos chamar meu Dan, que é para poder ver se Zé Carlos de Lima se liga. Zé Carlos de Lima está tratando ele com muito carinho. Tá com muito carinho. Eu estou aqui baixando a cabeça um pouquinho, porque eu estou escrevendo aqui alguma coisa
aqui no nosso caderninho aqui, né? Nós estamos escrevendo alguma coisa. Muito bem. Então, vem preocupando o meu Dan e ao Zé Carlos de Lima a presença contínua de Isaac Pedro junto deles. Vem preocupando, isso aí está trazendo um desgaste e eles não estão gostando. Estão procurando uma cidade para colocar exatamente o Isaac Pedro como pastor. E eu fiquei aqui investigando com meus drones aqui, investigando qual a cidade. Porque eu quero dizer a Zé Carlos de Lima que eu já sei quem é o pastor que vai para Teixeira. Eu já sei quem é o pastor que vai para Teixeira. Para vocês não pensar que eu não sei, o pastor que vai para Teixeira chama-se Misael Batista. É o nome cotado para ir para Teixeira. Para vocês não pensar que eu não sou bem informado. Misael Batista. Misael Batista, hoje ele está fazendo um trabalho muito bom, né, na cidade que ele está, vem fazendo um trabalho muito bom. Ele teve umas complicaçõezinhas lá no passado, há muitos anos atrás, ele teve uma complicaçãozinha lá em João Pessoa. Mas é coisa que ninguém provou, né? Apenas saiu uns comentários, mas ninguém provou, a gente não pode julgar algo somente por ouvir falar. Então, Misael Batista deverá ser o pastor de Teixeira, tá bom, irmãos? Para vocês não pensarem que eu não sou bem informado. Bom, então vem se cogitando aí que o pastor Messias iria ou irá para a cidade de Caporã. Pastor Messias vai para Caporã, pastor Moisés Carloto deve ir para Patos, e aí agora vai abrir Cajazeira e lá vai, e aí essas conversas ficam rolando, e a gente vai investigando. A gente tem gente aí em todo lugar, nós temos drone aí, principalmente na cidade de Patos, nós temos muitos drones aí para nos informar das coisas que acontecem. Mas a preocupação da gente tem sido mais com Isaac Pedro. Onde botar Isaac Pedro? Onde vai colocar Isaac Pedro? Difícil. Cidade de Caporã botou ele para fora, ele foi pastor dali durante 8 anos, acabou com a igreja, roubou o dinheiro da igreja todo, derrubou a igreja para criar caranguejo. Então, qual a cidade que vai querer Isaac Pedro como pastor? Na Paraíba tem alguma cidade que tem a coragem de pegar Isaac Pedro e colocar como pastor e dar paz do Senhor, meu pastor, com Isaac Pedro, homem que anda armado, mas parece com um bandido, um pistoleiro. É de família até, é de família de bandido, é de família de bandido. Não é à toa que ele tem um irmão que está na penitenciária por estupro e morte, assassinato. Não é à toa não, viu? Não é à toa não. Entendeu, meu irmão? Então é de família de bandido, Isaac Pedro. É da família de bandido. Eu não tenho medo de você, Isaac Pedro, nem das suas pistolas, nem dos seus revólveres. É da família de bandido. Muito bem. Então, me estranhou a semana passada, ou foi a semana atrasada, me estranhou algo que chegou até a minha pessoa aqui. Encontraram a filha de Isaac Pedro visitando a igreja de Sapé. Visitando a igreja de Sapé, a filha de Isaac Pedro. Aí eu falei com algumas pessoas aqui, chegadas a nós, eu digo, rapaz, será que essa menina foi fazer na cidade de Sapé? Será que vão botar Isaac Pedro para lá? Ele disse, não botam nunca, que nada, a igreja de Sapé, não, a igreja de Sapé está muito bem. Lá tem um pastor muito bom, que é o pastor Vitor. Parabéns para o pastor Vitor, continência para o senhor, Deus lhe abençoe. Disse que é um bom pastor, o pastor Vitor. Isso é muito bom. Tá vendo como é bom? Quando a gente sabe que um pastor é bom. Pastor Vitor, botei aqui, pastor Vitor da cidade de Sapé. Gente fina, pedra 90, nota 10. Nota 10. Isso é uma coisa linda. Quando a gente fala que um pastor é gente boa, isso é coisa linda, coisa linda. Muito bem. Sendo o senhor, pastor Vitor, gente boa, um homem de respeito, um homem de qualidade, um pastor com P maiúsculo, o senhor não deve, de maneira nenhuma, permitir que se coloque aí na cidade, se por acaso o senhor for sair, para não se colocar aí uma pessoa desqualificada, como é o caso de Isaac Pedro. E por que Isaac Pedro? Porque o Lincoln, vou escrevendo aqui o nome e agora apago, Lincoln, que é filho dele, estava falando lá em Caporã para um amigo que o pai dele vai pastorear Sapé. Vai pastorear Sapé. Meus irmãos, se a cidade de Sapé, se o ministério de Sapé
aceitar Isaac Pedro como pastor dessa igreja aí, vocês acabaram de assinar a sentença de morte, o atestado de óbito da igreja. Adeus, igreja de Sapé, uma igreja grande que deve render uma faixa de 70, 80 mil reais por mês. É o que tudo que Isaac Pedro quer é uma igreja dessa, que é para ele meter a mão, assim como ele fazia na cidade de Caporã. Entendeu? Agora eles estão dando sumiço nos relatórios. E agora, quando não é sumiço do relatório, a última relação que saiu do mês passado foi que entrou 40 mil reais. 40 mil reais. Desses 40 mil reais, 22 mil foi de despesas diversas. Quem é do ramo da contabilidade, me ligou até um amigo meu dos Estados Unidos. Quem é do ramo da contabilidade sabe muito bem que despesas diversas de uma empresa, despesas diversas não pode ultrapassar 1%. Não pode ultrapassar 1%. E aqui eles estão ultrapassando mais de 50% com despesa diversa. Isso é crime, entendeu? Na lei da contabilidade, isso daí não pode se fazer e é crime. Se alguém der queixa, se alguém prestar queixa aí na Receita Federal, na Junta Comercial, seja lá onde for, se prestar queixa, eles vão ter que prestar conta desses 22 mil reais de despesa diversa. Quando a despesa diversa de 1% seria apenas de 400 reais. Se entrou 40 mil, só podia ter de despesas diversas somente 40 reais. Somente 40 reais. Então, é preciso que vocês aí investiguem a igreja de Caporã, porque estão roubando o dinheiro de Caporã ainda. Estão roubando para pagar Isaac Pedro. Zé Carlos de Lima está continuando roubando o dinheiro da igreja de Caporã para quê? Para pagar Isaac Pedro, que ele não está pagando o dinheiro da convenção, não. Ou eu desafio o pastor Marinaldo a me dizer, ou a mandar alguém me informar que a convenção está pagando um salário de 18 a 20 mil reais a Isaac Pedro. Não estão. Entendeu? Então aqui, o Meldan, mais o Isaac, mais o pastor José Carlos de Lima, Meldan e José Carlos de Lima, eles estão fazendo uma tramamoca aqui, uma tramóia aqui, estão fazendo uma articulação para botar Isaac Pedro na cidade de Sapé. Vocês na cidade de Sapé, senhores presbíteros e evangelistas, cuidado, porque se vocês aceitarem Isaac Pedro na cidade de Sapé, vocês são da mesma laia de Isaac Pedro. Vocês são igualzinhos a Isaac Pedro, tudo bandido. Se vocês aceitando Isaac Pedro na cidade de Sapé, vocês presbíteros daí da igreja de Sapé são todos bandidos. Tá entendendo? O que eu duvido que isso esteja acontecendo aí. Primeiro porque aí tem um pastor de grande qualidade moral, conduta ilibada, que é o pastor Vitor. Meus parabéns para o senhor, um forte abraço. E é bom a gente ser um homem de Deus, é muito bom a gente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que numa hora dessa ninguém tem o que falar da gente. Olha aqui, pastor Vitor, eu procurei aqui alguma coisa para falar do senhor e não encontrei. Procurei com meus drones aqui. Me diga aí se isso é armação do pastor Vitor. Mas por quê? Me diga aí, sabe por quê? Porque eu queria descobrir, porque a jogada aí, a jogada de Zé Carlos de Lima mais Meldan, é botar o pastor Vitor em Caporã. Já não é mais um Messias, eu já descobri aqui, que querem botar Isaac Pedro em Sapé e botar o pastor Vitor em Caporã para construir a igreja, para tomar conta da igreja e coisa e tal. Então o vovô da Lapada é bem informado. Não adianta vocês ficar com negócio de segredo, que o vovô da Lapada conhece as coisas. Sobre o pastor que vai para Teixeira, em se confirmando o nome de Misael Batista, eu não tenho nada que desabone a conduta dele.
Houve algumas conversas com ele há muitos anos atrás, lá na cidade de João Pessoa, mas foram coisas que ninguém provou. Se ninguém provou, nós não podemos de maneira nenhuma aqui crucificar o pastor de maneira nenhuma. E ele vem fazendo um grande trabalho na cidade que ele está pastoreando. Então, é um pastor que deve ser bem recebido na cidade de Teixeira, e eu fico feliz quando a gente apresenta algum pastor ou quando a gente sabe de algum nome, e esse nome é um nome de peso, é o nome de um pastor que tem vergonha na cara, que é o caso do pastor, até aqui, Misael Batista. Não soube nada da sua pessoa que lhe desabone a sua conduta, a não ser a conversa de fofoca, conversa debaixo de pé de pau. Isso daí a mim não está dizendo nada. Esse negócio de conversa debaixo de pé de pau, tem umas pessoas aí fazendo queixa aqui, de uns pastores aqui, tá compreendendo? Outros aí fazendo queixa, cobrando vídeo. Eu digo, vocês cobram vídeo, vocês cobram tudo, mas vê se vocês chegam para dizer assim, ô vô da Lapada, qual é o número do seu Pix aí? Que nós vamos lhe dar uma ajuda para seu remédio. Nós vamos lhe dar uma ajuda para seu remédio, não. Vô da Lapada, nós queremos saber qual é o número do seu Pix aí para poder lhe ajudar quando tiver algum processo para lhe defender. Claro que eu não preciso de negócio de dinheiro para pagar advogado, que eu tenho advogado de graça aqui para dar, vender e emprestar. Advogado aqui é engarrafado de advogado. Mas ninguém pede o Pix da gente. Ninguém pede o Pix da gente para ajudar no programa, para ajudar. A gente não pede. Agora, não, ninguém pede. Agora, para fazer fofoca e às vezes contar mentira, tem muita gente. Outra me perguntou, sinal, boa pessoa, educada, pessoa educada, hoje, isso aconteceu hoje, uma irmã, educadamente, ela me perguntou, por que o senhor não fala do pastor Marinaldo? Eu respondi para ela, eu não falo do pastor Marinaldo porque eu não tenho o que falar dele. Se eu tiver o que falar dele, eu falo. Se eu tiver o que falar dele, eu falo. Aí ela me disse assim, essa pessoa me disse assim, mas lá tem um tal de Manuel que é um bandido lá no púlpito da igreja. Não sei se ele está lá ainda. Eu também não posso falar que está, porque eu também não recebi uma certeza. Caso aconteça, pastor Marinaldo, de ter esse tal Manuel aí no seu púlpito, que dizem que é um adulto, dizem, o senhor providencia tirar. Mas fora isso, eu não tenho o que falar do pastor Marinaldo. Acho ele uma bela pessoa, inclusive muito educado. É uma pessoa muito educada, trata a gente com muita educação. A mim não, que eu não converso com ele. Eu considero ele, mas não converso com ele, tá bom? Então, meus irmãos, tá aí a conversa, tá aí. Sapé tá para receber uma bomba atômica, que é Isaac Pedro. Não aceite. Não aceite Isaac Pedro, porque senão vocês vão morrer tudo. Ele vai acabar com a igreja de Sapé. Vocês aí, presbíteros, se levantem logo enquanto é tempo e abram os olhos de Zé Carlos de Lima. Se for Isaac Pedro, nós não recebemos aqui. E aqui a cidade de Caporã, se acontecer, botarem um pastor certo lá na cidade de Sapé, quem vai para Caporã é o pastor Vitor, é um dos nomes cotados. Está o nome do pastor Messias e está o nome do pastor Vitor. Seja lá quem for. Quem for, a gente aqui vai dizer quem é e não tem esse negócio. Agora, essa maneira do Zé Carlos de Lima, de você chamar Daniel de Meldan, tá muito ruim isso aí, viu? Tá muito ruim, vocês precisam tratar um ou outro como um pastor, né? Pastor Daniel, por favor, faça isso aqui. Agora, Meldan, o outro chama meu velhinho, o outro meu danzinho, meu velhinho, meu danzinho. Esse negócio aí não dá certo, não. Não dá certo, não, porque tem um ditado lá no mundo que diz que quando a pessoa vai ficando velho, a tendência sexual muda de lugar. Aí eu fico com medo. Eu fico com medo maior do mundo. Fico com o maior medo do mundo. Então o negócio de Meldan não dá certo, não. Dormir os dois juntos num quarto só, em todo lugar que vai, também não está bonito, nem está certo. No mais, Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Círculo de Oração da Paraíba. Não tenho medo de vocês, não tenho medo do que me possa fazer o homem. Não dou pipoca, banguela e o canal desbloqueado. Ajude o vovô da Lapada. O vovô da Lapada está precisando de você, tá bom? Forte abraço, estamos juntos em nome de Jesus.